Pessoal lindo, maravilhoso, como é que vocês estão? Vão entrando aí, vão chegando, mergulhando em 15 minutos do seu dia para você mergulhar o quanto mais fundo que você quer na palavra de Deus. Então, esse é o nosso propósito no Mergulhando em 15. Mergulhar, conhecer Jesus, transformar a nossa vida e desafiar. Meu papel é desafiar a igreja a ser melhor do que ela é hoje. Então, vamos chegando aí, vamos sintonizando, vamos conversando agora, né? Sobre exatamente esse mergulhando em 15, 20 segundos aí ainda, compartilha isso com alguém, chama essa pessoa para estar perto de você, dá um like, share, comment e vamos conversar a respeito da palavra de Deus. A gente vai continuar dentro de 1 Coríntios capítulo 4, porque eu creio que tem um pouco mais da gente abrir nesse texto aqui com vocês, tá, gente? Então, vamos lá, nossos 15 minutinhos aí na tela. Então, Paulo, no capítulo 4, ele falou um pouco, né, a respeito de como a gente deve aplicar a palavra. Versículo 6, né, foi onde a gente terminou ontem, falando, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito, né? Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Eu amo quando ele fala isso, porque ele está praticamente falando assim, toda a palavra de Deus também é uma questão é uma questão de serviço, de amor. Não tem como você aplicar a palavra de Deus na sua vida, a não ser que ela seja baseada e fundamentada no amor ao próximo, ao fato de querer servir alguém. Lembra o versículo 6, ele abriu falando, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Lucas, o Evangelho de Lucas, a gente lê ele, a gente fala assim, uau, né, que lindo. O Evangelho de Lucas foi escrito para alguém. Lucas, que era um médico naquele tempo, estudioso, capaz, ele tinha todas as suas maneiras de fazer, né, ele tinha os seus hábitos de estudo, de ir a profundo em detalhes, então ele tinha essa capacidade, ele usou isso para servir Timóteo. Timóteo foi um jovem pastor durante aquele tempo e Lucas, ele escreveu essa carta, o Evangelho de Lucas foi escrito para Timóteo, para ele falar assim, cara, tudo que eu tenho, que é de melhor meu, que é minha capacidade, que é minha capacidade de estudo, minha capacidade de verificar fatos e colocar tudo na ponta do lápis, detalhado, tudo isso que eu dediquei minha vida para aprender, as minhas disciplinas, os meus hábitos, eu vou colocar a serviço de você e eu vou detalhar tudo, para que você tenha todos os fatos, tenha todos os acontecimentos de Jesus, tudo que ele falou para você sair bem. E Paulo, ele falou exatamente a mesma coisa, eu apliquei tudo da qual eu aprendi em Deus por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Então, o serviço precisa partir desse pontapé do amor. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente aplica a palavra de Deus, a gente precisa entender que não é só para nós, é para uma outra pessoa também. Alguém vai beneficiar daquilo que você está se esforçando para mudar. Seja o teu cônjuge, que é o mais perto que está perto de você. Se você se torna uma pessoa melhor, que ame a Deus, que é fiel a Ele e em torno aplica a palavra de Deus, o seu cônjuge se beneficia. Os seus filhos vão se beneficiar desse relacionamento por forma indireta e direta, né? Simplesmente você ser uma pessoa melhor, mas a gente precisa abrir esse leque, ter uma comunidade, ter uma igreja, ter um corpo da qual Jesus te batizou. E a gente precisa estar ciente que tudo que nós fazemos, que aplicamos na nossa vida, vai beneficiar o corpo como um total. E ele falando assim, terminando, assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Fala, não pode ter exceção de pessoas. Ninguém se coloca acima de ninguém ou abaixo de ninguém. Você não pode beneficiar alguém em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Está praticamente falando, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós somos tudo, né, alguns falam purê de batata, é tudo misturado junto, ninguém, não tem diferença. A gente é tudo igual. Não tem nada que nos separe, a não ser o julgamento em nosso coração para nos separar. Isso é um outro assunto para outro dia. Ele falou assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ele está praticamente falando, que orgulho que você tem, que você deveria ter, sendo que toda informação que você tem, toda
entendimento que você tem. Ele falou, ninguém nasce sabendo, alguém ensinou isso para você, trem. Alguém te ensinou isso. Então, quando você tem uma informação, quando você tem alguma coisa, não se orgulha disso, não se orgulha ser, mas eu tenho isso daqui. Ele está falando praticamente, cara, até você recebeu de outra fonte. Ninguém tem toda a informação por si mesma. E eu vejo isso demais. Quantas vezes eu, como pastor, eu fico me batendo. Nossa, eu vejo líderes, eu vejo homens de Deus pregando de uma maneira tão, assim, fenomenal. Pô, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, esses caras tudo que eu vejo. Aqui nos Estados Unidos é Mike Todd ou Stephen Furtick. Stephen Furtick é um homem que eu me espelho muito nele para, né, o estilo de pregação, mas eu fico falando assim, como é que esse cara consegue descobrir essas coisas? Teve uma mensagem particular que ele pregou que eu fiquei assim encantado, que é GoPro, é o título da mensagem, que ele falou, né, a respeito de sair do status de amador e começar a ser profissional, né, começar a amadurecer naquilo que você faz. Eu fiquei encantado como ele falou. Pô, aí eu na minha busca em tudo, eu descobri que ele extraiu essas coisas de um livro da qual eu li depois. Pô, eu fiquei assim, uau. Mas é só para mostrar, toda informação é reciclada. Toda informação... Oh, tá escuro agora, vocês não estão me vendo, né? Fica aí, calma aí. Isso aí, dinâmica. Mas ele estava falando praticamente isso. Toda informação é reciclada, nada que você obtém é de você mesmo. Você aprendeu de alguém, você puxou de alguém, alguém derramou sobre a tua vida, então não se orgulha. Não fica se gabando, falando assim, eu sei, eu entendo. Isso não presta para nada, isso daí simplesmente te separa das pessoas que poderiam estar te ajudando e crescendo mais. Né? Ele falou, e se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Ele está assim, por que você está orgulhoso disso? Abaixa a bola. Abaixa a bola, seja humilde, porque tudo que você aprendeu, todas que as outras pessoas, as pessoas que a gente tanto admira, também aprenderam de alguém. Isso simplesmente significa que você tem a oportunidade de aprender, se você quiser, e se você quiser se aprofundar, toda a informação está disposta. Nós estamos vivendo na era da informação. Então você só não tem se você realmente não está buscando. Então, fique de olho nisso. Ele continua no versículo 8. Você já tem tudo o que querem. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ele está falando, cara, vocês já conseguiram, vocês já estão em um patamar grande. Isso falando na questão histórica, né, de realmente da igreja de Corinto. Aí ele falando assim, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Eu gosto disso aqui porque ele fala a respeito da postura do cristão. E como um cristão que realmente está vivendo a vida em Deus, como muitas vezes não é os holofortes. Não, muitas vezes não, né? Não são os holofortes, não são os grandes púlpitos, não são aquelas coisas. Por mais que o que a gente faz é grande, na verdade o que Deus está fazendo é nos espremendo, extraindo de dentro de nós aquilo que Deus mais quer, né, de nós. Aqui está José Valdir Padia. Oi, José. Aqui, na verdade, a gente não tem igreja em Bridgeport, nós temos a igreja em New Milford, Connecticut. Então, em New Milford, Connecticut, 600 Danbury Road. Se você quiser, eu te respondo aqui depois no comentário com o endereço para você vir fazer uma visita aqui para nós um dia, queridão. Mas então, a palavra de Deus, ele está falando assim, cara, muitas vezes a gente quer grandes patamares, a gente quer estar em um status maior, a gente quer estar em um ambiente onde, para falar a verdade, a gente ostenta isso, né? Não é o que Deus quer. Simplesmente confundimos as coisas achando que é, mas ele está assim, pô, o Senhor faz a gente como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como homem. Esse espetáculo não é o que a gente acha, é um espetáculo lindo, maravilhoso. Não, espetáculo, essa palavra aqui, é o que? Nós somos como de entretenimento para o povo. Em que sentido? Nós estamos ali para servir eles de um jeito tão assim
humilde, e todo mundo fica assistindo a gente, porque a gente passa vergonha, a gente passa vexame, a gente faz tudo que parece ser ao contrário disso tudo, e a gente está aqui só sofrendo, entre aspas. Ele falou, pô, a gente está em último lugar. A gente está em último lugar, parece que a gente foi colocado no último degrau. E não é assim mesmo. Eu não vou falar nome de músicas, mas tem músicas da qual a gente canta no nosso meio evangélico hoje, que tem se popularizado no meio do povo, que é o quê? Você é precioso, você tem um valor enorme, você é tudo que Deus mais quer. E é verdade. Ou então outras canções quando falam que preocupa não, o seu dia vai chegar de você brilhar, o seu dia vai chegar de você ser ousado, o seu dia vai chegar... Mas se você vê, não é o contexto bíblico daquilo que Deus está falando. O contexto bíblico de brilhar, de ser usado, significa propósito. Um dia eu quero fazer aqui com vocês um estudo a respeito disso daí, propósito. O que é que propósito realmente significa? E viver essa vida de propósito. Mas só que Deus, ele não promete para a gente púlpitos, patamares maiores. Ele não promete essas coisas para a gente. Ele promete serviço, ele promete amor, ele promete humildade. Para falar a verdade, ele também promete muita dificuldade. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar, vocês vão sofrer, cara, aqui. Porque o mundo odeia o que está dentro de você. Então é impossível você ter os dois. Você não pode me ter como Deus e você querer ter essa vida, esse mundo que as coisas daqui te oferecem. Não tem como você ter os dois. Então cuidado de você não estar forçando a mão de Deus a te dar uma coisa da qual Ele não te prometeu. Ele não te prometeu púlpito, Ele não te prometeu holofote, Ele não te prometeu esses espetáculos, Ele não prometeu nada disso. Valor é uma coisa, propósito é outra. Valor em Deus, sim. Você, o mundo, Deus ele te amou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer por você. Então, valor, identidade, isso não muda. Você é amado por Deus, ele te deu tudo que você mais precisava, ele te deu salvação, ele morreu na cruz para mostrar para você, de braços abertos, eu te amo, eu te quero, você é valoroso para mim. Valor. Propósito é outra coisa. Eu sou amado pela minha esposa. Agora, o propósito da qual eu sirvo a ela dentro da minha casa não interfere no propósito. Que nem, se o dia que eu não tirar o lixo de casa, eu não perco o meu valor aos olhos dela. E assim, e vice-versa. Minha filha, ela não perde o valor para mim porque ela não deixa de arrumar o quarto dela. Propósito, valor, essas coisas são separadas. Mas nós, como homens, infelizmente, atribuímos valor conforme o que fazemos. Vocês estão vendo isso daí? Atribuímos valor conforme as nossas obras. Então, eu faço para ser valorizado, eu quero ter para ser valorizado. E Deus está falando assim, não. Você já tem valor, independente daquilo que você faz. Então tem uma diferença muito grande entre valor e propósito. Então a gente precisa estar de olho quanto a essas coisas. Versículo 10, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e lixo do mundo. E isso que eu estou te falando. Mais uma vez, as canções hoje nos ensinam, né, que a gente gosta de cantar. Né? Você vai estar na plateia, o outro vai estar na plateia e você no palco. Eles vão estar chateados porque não te ajudaram no dia que você estava passando o perrengue. Isso daqui está demonstrando para mim que não interessa o que os outros fazem comigo. Pelo contrário. O que eles fazem, eu só consigo demonstrar o meu fruto. Eu não posso demonstrar fruto dos outros. Ele está falando aqui, quando amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e lixo do mundo. Aí eu fico perguntando, você está dando desculpa? Você está dando uma desculpa
Ou, quer dizer, ou você está usando, né? Vamos pôr desse jeito. Você fica usando o maltrato dos outros, as traições dos outros, a faladeira dos outros, como desculpa para você fazer aquilo que está escondido no seu coração? Porque, na verdade, a gente só reflete o que já está dentro. Então, por que você fica dando essa... Por que você utiliza essa desculpa? É porque, na verdade, eu li em Tiago isso daqui, mas eu não vou entrar em muito detalhe, que o nosso tempo aqui já está acabando, mas a gente precisa entender. Não podemos nos desculpar em fazer aquilo que está escondido em nosso coração porque os outros fizeram algo contra a gente. Pelo contrário, se você me amaldiçoar, eu preciso te abençoar. Se você fala mal comigo e grosseiro comigo, eu preciso falar amável com você. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Gente, nós não temos desculpas pelas maneiras que nós reagimos com as pessoas. Precisamos estar bem. Beijo, abraço para vocês aí. Dá um share, like, comenta, manda isso para alguém, que eu sei que isso vai servir como bênção na vida de uma pessoa. Beijo para vocês, vejo vocês aqui amanhã às 8h45. Falou.